O presidente Dilma Rousseff abriu os discursos da Assembleia Geral da ONU com uma firme advertência aos Estados Unidos por causa das recentes denúncias de espionagem americana contra o Brasil. Dilma acusou o governo americano de desrespeitar a soberania brasileira e violar direitos humanos e liberdades civis. Antes da abertura da sessão plenária, a presidente Dilma Rousseff teve uma reunião a portas fechadas com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Os dois discutiram o tema do encontro deste ano, o desenvolvimento sustentável. A presidente Dilma se encaminha para o plenário da ONU, onde fará o discurso de abertura dos debates da Assembleia Geral, uma tradição de 66 anos. A principal tônica do pronunciamento foram as fortes críticas ao programa de espionagem americano. Para a presidente, uma ameaça à soberania e à democracia. Imiscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles, sobretudo entre nações amigas. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Estamos, senhor presidente, diante de um caso grave de violação dos direitos humanos e das liberdades civis, da invasão e captura de informações sigilosas relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do meu país. Dilma propôs a criação de mecanismos para regular o sigilo de informações. O Brasil apresentará propostas para o estabelecimento de um marco civil multilateral para a governança e uso da internet e de medidas que garantam uma efetiva proteção dos dados que por ela trafegam. O presidente Barack Obama, que discursou logo depois, só mencionou a espionagem de forma indireta. Dilma defendeu a reforma do FMI e a participação de países emergentes no Conselho de Segurança da ONU. E já deu o tom de como seria uma participação brasileira na mais alta instância das Nações Unidas. Não há saída militar. A única solução é a negociação, o diálogo, o entendimento. Apoiamos o acordo obtido entre os Estados Unidos e a Rússia para a eliminação das armas químicas sírias. Cabe ao governo sírio cumpri-lo integralmente, de boa fé e com ânimo cooperativo. Para falar mais sobre o discurso de Dilma, vamos ao nosso estúdio em São Paulo com o comentarista de política internacional Demétrio Magnoli. Oi, Demétrio, boa noite. A gente já está acostumado aqui no Brasil com o estilo da presidente Dilma. Ela é assim mesmo, decidida, forte, incisiva. Agora, o mundo talvez não esteja tão acostumado assim. Como essa postura firme da presidente Dilma deve repercutir nos bastidores de cada governo? Veja, Grilo, o tom e os conceitos emitidos no discurso de Dilma na ONU são quase irretocáveis, porque, apesar das denúncias sobre a espionagem americana serem um tanto vagas, há sinais, indícios muito fortes de que intrusões intoleráveis de fato aconteceram. Então, o tom e os conceitos estão no lugar, basicamente. O problema é que, nas relações internacionais, a cada agravo, normalmente há apenas um desagravo. E, nesse caso, é o segundo desagravo que o governo brasileiro faz com relação às denúncias de espionagem. O primeiro foi a suspensão da visita de Estado de Dilma aos Estados Unidos. Esse discurso na ONU é o segundo. São dois desagravos para apenas um agravo. Isso pode querer dizer que o anti-americanismo no governo brasileiro, no PT, está interferindo na política externa do Brasil. Isso também pode querer dizer que Dilma Rousseff acha que esse tema é um bom tema eleitoral de olho em 2014. Mas dois desagravos para apenas um agravo são um exagero se não se quer definir, por esse episódio, as relações entre Brasil e Estados Unidos. Pode ter pegado bem no governo brasileiro, pode ter pegado bem no PT e para grande parte do público no Brasil, mas não pegou bem para os Estados Unidos porque
é o segundo desagravo. Apesar disso, Obama dificilmente responderá diretamente ao discurso de Dilma e os Estados Unidos quase certamente esperarão que não exista um terceiro desagravo por um único agravo. Bom, a gente já volta a conversar, Demétrio. Inclusive, ao discursar na Assembleia Geral da ONU, o presidente americano Barack Obama foi por outros assuntos. Ele defendeu a diplomacia para resolver o impasse internacional sobre o programa nuclear do Irã e também para buscar uma solução à guerra civil na Síria. O presidente americano pediu que o Conselho de Segurança da ONU aprove uma firme resolução para regulamentar o acordo feito entre Estados Unidos e Rússia, que prevê a destruição das armas químicas da Síria. E criticou o fato de o acordo só ter saído por causa da ameaça americana de usar força na Síria. But without a credible military threat, the Security Council had demonstrated no inclination to act at all. Obama também ressaltou a importância de se conseguir um acordo efetivo com o novo presidente do Irã, Hassan Rouhani, para resolver as controvérsias em torno do programa nuclear. We are encouraged that President Rouhani received from the Iranian people a mandate to pursue a more moderate course. And given President Rouhani's stated commitment to reach an agreement, I am directing John Kerry to pursue this effort with the Iranian government in close cooperation with the European Union, the United Kingdom, France, Germany, Russia and China. Mais tarde, foi a vez do presidente iraniano falar na tribuna da ONU. Hassan Rouhani se mostrou disposto a conciliar as diferenças com os Estados Unidos. Ele disse que o Irã não é uma ameaça para o mundo. Garantiu que o país nunca vai desenvolver armas nucleares e criticou as sanções internacionais impostas contra a República Islâmica. Havia expectativa de um encontro entre Rouhani e Obama, ainda esta segunda-feira, mas as duas partes não conseguiram articular o aperto de mãos entre os dois líderes. Houve sim encontro entre Rouhani e o presidente francês François Hollande, que pediu ações concretas do Irã para resolver a controvérsia nuclear. Numa entrevista à rede CNN, logo depois do discurso, o presidente iraniano chamou o Holocausto de um crime abominável contra os judeus. Uma postura contrária ao antecessor dele, Mahmoud Ahmadinejad, que várias vezes sugeriu que o Holocausto não teria acontecido. Demétrio, agora, tanto o presidente Obama quanto o novo presidente iraniano se mostraram dispostos a retomar as negociações. É discurso bonito ou é uma disposição para valer? Isso é o que vai se ver. A questão é que há muitos indícios de que, ao contrário de Ahmadinejad, seu antecessor, Rouhani tem sim autorização do líder supremo da Revolução Iraniana, da liderança religiosa no Irã, para negociar a questão nuclear com o Ocidente. Então parece que ele é um interlocutor com poder para negociar. Obama acredita nisso e precisa acreditar nisso, porque depois do fiasco com relação à Síria, e foi um fiasco para os Estados Unidos e um sucesso para a Rússia, o desenlace provisório da questão síria, Obama precisa de alguma coisa que dê um rumo e um norte positivo para a política externa dos Estados Unidos. E engajar uma negociação nuclear com conteúdo com o Irã é a melhor coisa que pode lhe acontecer nesse momento. Então Obama aposta muitas fichas nessa hipótese que será testada. Quem não aposta nada nessa hipótese é Israel. Israel tem a firme convicção de que o Irã apenas procura ganhar tempo com essa ofensiva de charme. Vamos lembrar que cerca de um ano atrás, o governo israelense disse que havia uma janela de oportunidade até essa primavera do hemisfério norte, até daqui a 2 meses, para se interromper o programa nuclear do Irã antes do ponto de não retorno. Isso significa o seguinte: Israel, nesse momento, está discutindo 2 hipóteses. A hipótese de um desenrolar favorável das negociações entre o Irã e os Estados Unidos e a hipótese de um ataque unilateral israelense ao Irã. Ninguém deve acreditar que essa hipótese está fora da mesa de Israel, embora esteja certamente nesse momento fora da mesa dos Estados Unidos. Obrigado, Demétrio.